Então, o que os alunos faziam? Eu reservava pelo YouTube e ficava lá para eles assistirem pela primeira vez ou reassistir em uma segunda ou terceira oportunidade. Como que eu vou montar a sala virtual de vocês? Então, estou compartilhando aí a sala virtual, vou compartilhar do ano passado, que inclusive vocês tiveram esse mesmo conteúdo. Então, coloco uma foto aleatória e a partir daqui, a apresentação da disciplina é o plano de ensino. Daí o que eu fazia? Eu colocava o crime que nós iríamos estudar, materiais de aula, por exemplo, material da aula de 1º de abril, material da aula de 8 de abril. Seria como o material como eu mandei para a Érica, que ela compartilhou com vocês. É o material que nós vamos utilizar hoje. O que nós iremos utilizar daqui a pouquinho? É esse material aqui, que é o que vocês têm, com 42 páginas aí. Dá um pouquinho menos porque vamos tirar 3 ou 4, tirando a introdução aí e a parte final, né? Na parte final dá um pouquinho menos que 42 páginas. Então, na hora que a sala virtual estiver montada, eu irei, liberada, né? Eu irei montar a sala virtual com o material já encaminhado e com o que nós tivemos de novidade aí. O que nós iremos estudar agora nesse semestre? Processo Penal 3. Procedimento do júri, tá? Sentença, nulidades e recursos. Então, tudo que está aqui no conteúdo programático é o que nós iremos estudar. Como que nós iremos fazer isso? Aulas expositivas, debates, vou chamá-los aí para o debate. Até ontem à noite, um aluno me perguntou: mas como é que você vai fazer o debate virtualmente? Ué, vocês vão se manifestar. Se estivesse em sala de aula, vocês iam levantar o braço e dar a opinião de vocês. Tanto que no próprio material, nesse ponto eu falei para o aluno, tanto no próprio material, já existem questionamentos. Daí deu o horário do intervalo, né? Lá às 20h40 da noite, eu peguei e deixei uma pergunta, fiz um breve relato de um caso conhecido, que eu tenho certeza que vocês também conhecem, e deixei a pergunta. Fizemos intervalo, voltamos às 21h e daí eu falei, vocês tiveram 20 minutos, inclusive para pesquisar aí pela internet. Vão conseguir me dar a resposta? Daí um falou, o outro falou, tal, daí colocamos a conclusão para os alunos. E isso também vai acontecer aqui hoje. Questão de seminário e dinâmica de grupo. Nós temos, daí isso envolve, e aqui a questão de estudos de caso. Eu encaminhei também para vocês algumas sentenças. Olha só, vou falar em sentenças e em decisões. Por quê? Assim, eu tomo... eu vou me colocar como exemplo. O que é isso? O que é uma decisão? Mas eu nunca vi uma decisão. O que é uma sentença? Eu nunca vi uma sentença. Na minha época de estudante, quando se falava em decisão e quando se falava em sentença, eu queria que aquilo fosse materializado, né? Eu não consigo pegar naquilo. Então fica em um plano abstrato. Então, por exemplo, nós vamos chegar num ponto
que é o final desse material aí encaminhado de 42 páginas, que vai terminar a primeira fase do procedimento do júri. É uma decisão. Nossa, mas o que é essa decisão? O que é a decisão de pronúncia? O que é a decisão de impronúncia? Como é que o juiz faz isso? Então foi por isso que eu encaminhei para vocês essas decisões. Encaminhei também sentenças. Sentença do caso da Eloá, do Lindenberg contra a Eloá, famoso na televisão, que ali era uma juíza, né? Ela deu o tribunal do júri, o conselho de sentença, julgou autoria e materialidade e disse: Lindenberg é culpado, ele tem que ser condenado. Ponto. O júri, os 7 jurados pararam ali. Quem vai aplicar a sentença? É o magistrado, o juiz-presidente. E aplicou a sentença. Outra sentença, caso famoso, a sentença do júri da Susana Richthofen. Assim, como vocês, no semestre passado, em direito penal, desculpa, no semestre retrasado, né, quando vocês tiveram direito penal 3, vocês estudaram a aplicação da pena. E assim, se vocês lerem, tirando a isenção, né, sentimento, a moça matou o pai, matou a mãe, tira esse sentimento de lado e analisar de forma técnica, analisando de forma técnica a sentença, eu acredito que vocês irão encontrar, pelo menos vocês têm conhecimento, né, de matéria de direito penal 3 para apontar se aquilo está certo, se aquilo está errado. Se foram valoradas situações reais ou situações até do próprio quem estava dando a sentença, se ela colocou o sentimento dela ali. Por quê? Porque quem está aplicando a pena não é um robô, pelo menos ainda hoje, né? Não é um robô, é uma pessoa. E pessoa, nós somos carregados de sentimentos. Então, às vezes eu posso, no dia que eu não acordei bem, pesar mais a mão. E no dia que eu acordei bem, estou feliz da vida porque ontem eu cheguei de viagem de 3 meses pelas ilhas gregas. Ué, eu vou estar feliz, então eu vou dar uma sentença de uma forma melhor. Não deve ser assim, mas às vezes é. Por quê? Porque todos nós somos dotados de sentimento. Então, para vocês verem, né, analisarem essas sentenças e depois nós vamos discutir algumas delas, eu vou mostrar para vocês o que é feito. Então, quando lá nós chegamos ali no final desse material de 42 páginas, nós vamos estudar pronúncia. O que o juiz faz na pronúncia? Vocês vão ver de forma palpável. Se o juiz tiver que impronunciar, vocês irão ver o que ele fez. Absolvição sumária e desclassificação, a mesma coisa. E depois, quando o júri julga, o juiz tem que aplicar a pena. Outra sentença que eu mandei para vocês, de caso famoso, tanto a decisão de pronúncia do caso da Messi Nakashima, quanto a decisão do júri desse mesmo caso, tá? Então vocês terão aí condições de tornar isso palpável e não ficar no plano abstrato de saber mas o que é essa decisão? Por que ele fala em decisão e por que ele está falando em sentença? Minha esposa está pedindo a bolsa aqui. Obrigada. Desculpa. Que mais, pessoal? Tá tudo bem até agora?
Tá sim, professor. Tudo Obrigada. certo, professor. Ah, então tá bom. Tá certo, sim, professor. Então tá bom. Esse item 4 aí do procedimento metodológico, estudos de caso, tem a ver com o nosso critério de avaliação dos dois instrumentos parciais de avaliação, que cada qual vale até 2 pontos. Então, se vocês têm vão ter esse conhecimento. Ô Diego, só um momento. Você levantou a mãozinha, só um momentinho. Eu vou dar... Professor, apertei aqui sem querer. Ah, tá bom. Eu vou explicar o tribunal do júri inteiro para vocês, tá? Primeira fase, segunda fase. É certo isso. Quanto tempo demora tudo isso daí? 4 semanas. Nós vamos ficar um mês falando do tribunal do júri. Vocês não tenham dúvida disso, vocês tenham certeza. É um mês, são 4 semanas. E olhe lá, tá? São 4 semanas e olhe lá. Lembrando que nós temos 4 aulas hoje. Então são 4 semanas só de júri. Na hora que nós terminarmos júri, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o primeiro instrumento parcial de avaliação. Como que ele vai funcionar? Eu não sei, né? Se nós estaremos dessa forma que nós estamos agora, ou se nós estaremos de forma virtual, presencial. Tanto faz das duas formas. Eu vou entregar um caso para vocês, se nós estivermos lá de forma presencial. Eu vou entregar o caso impresso, uma folha para cada um. Se nós estivermos dessa forma remota, eu vou disponibilizar na sala virtual o caso. Vocês irão analisar esse caso e me responder. Só que eu não vou fazer pergunta para vocês. Vocês vão ter que buscar o que eu estou colocando ali, se aquilo vão destacar um ponto. Na linha 10 tem um ponto ali. Isso está certo ou isso está errado? Na linha 25 está escrito sobre isso. Isso está certo ou isso está errado? Vão descobrir para mim 5, 6, 10 pontos desse caso que eu estarei apresentando, e ali vai dizer, né? Na linha 10 é sobre isso, do conteúdo. Isso está errado. Está errado por quê? Por causa disso, 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 disso. Isso está certo. Isso está certo por quê? Por causa disso, disso, disso. Vamos me dar essa explicação. Daí a gente continua com a matéria. Nós vamos estudar sentença e nulidades. Teremos material aí para um segundo instrumento parcial de avaliação, de forma remota ou presencial. Eu entrego um caso e vocês vão me apontar naquele caso se aquilo está certo ou se está errado. Então, assim, se vocês pegarem principalmente as sentenças do processo da Mercy Nakashima, morta por Misael Bispo. Se vocês pegarem a decisão do júri da Lindenberg e Eloá, se vocês pegarem a sentença da Suzane, do tribunal do júri, se vocês pegarem isso, analisarem pelo menos a questão de aplicação da pena, que vocês já tiveram o caso, vocês conseguem dizer se ali está certo ou está errado. Assim, nós vamos fazer o nosso procedimento com o nosso conteúdo. Vou apresentar o caso e vocês vão analisar e vamos dizer se está certo ou está errado. Tá? E daí, a prova, né, a avaliação oficial, semelhante também à questão da prova. Posso até aplicar aí questões do exame de ordem, de concurso público, e a gente encerra o semestre, né? Dessa forma aí. Consequentemente, pesquisas terão que fazer, né? Daí chegamos à bibliografia básica e complementar. Nós somos obrigados a indicar
3 livros na bibliografia básica e 5 livros na bibliografia complementar. Na bibliografia básica, eu indiquei o Manual de Processo Penal e Execução Penal, do Guilherme Nucci, o Código de Processo Penal comentado, do Nucci, e o livro Processo Penal, é o volume 4, do Fernando da Costa Tourinho Filho. Indiquei 5 livros aí na bibliografia complementar. E olha só, eu estou dizendo que eu indiquei. Eu não estou falando para vocês. Eu vou seguir o livro A, B ou C e vocês são obrigados a comprar o livro A, B ou C. Tá? Por quê? Porque nós estamos em processo penal 3. Vocês já tiveram processo penal 1 e 2. Vocês já utilizaram, acredito eu, que já tenham comprado pelo menos um livro. Professor Sandro, esse livro que eu comprei, o senhor nem indicou aí, eu posso utilizá-lo? É lógico que pode. Ah, professor, eu comprei um livro e não gostei, fui lá e comprei um outro, e eu adorei esse livro. Posso usar esse livro que eu estou adorando? Mas é lógico que pode. Por quê? Porque você, né, e isso aí eu me coloco nesse lugar, a gente tem que ler o que a gente gosta. Não adianta querer ler livro com uma linguagem pesada, difícil, que eu fico 1 hora para ler uma página, mais 1 hora para entender o que o autor quis dizer. Pô, em 2 horas, vocês vão ler aí 20, 30 páginas daquele livro que você gosta. E isso é assim, não adianta dizer que não é assim, porque é assim, né? Então, quem que deu, assim, quem que, o professor de processo penal 1, professor de processo penal 2, o livro que ele indicou, se é o que vocês gostam, puta, beleza, tem que usar realmente esse livro. É o que vocês gostam. Ah, mas você vai seguir um livro, você vai seguir um livro X ou Y aí para as aulas? As aulas desse material que você já possui em mãos e do resto que eu vou mandar, é 2, 3 livros que eu utilizo. Por exemplo, eu utilizo um livro que não está citado aí. Ah, mas se você for pegar no livro que você tem, por exemplo, Fernando Capês, o processo penal dele, tá lá também. Tá escrito lá. Tá escrito de uma forma um pouco diferente, mas está lá também. Um outro livro que não está aí, que eu considero muito bom. Até ontem à noite um aluno fez, no mesmo conteúdo, né, de processo penal 3 aí, um aluno fez um comentário: ah, professor, eu tenho esse livro, o que o senhor acha? Eu perguntei para ele: você quer que eu fale a verdade ou quer que eu minta? Não, quer que o senhor fale a verdade. Eu falei: então, eu não estudaria por essa obra. Daí eu peguei e mostrei para ele, falei: olha, tá aqui, ó, o livro eu comprei, edição 2020. Por quê? Porque mudou algumas coisas, em razão do pacote anticrime de dezembro do ano passado, que entrou em vigência aqui, né, no nosso ordenamento em 23 de janeiro desse ano. Isso foi alterado, né? O ideal é estudarmos por livro atualizado. Eu estou com o livro atualizado por quê? Porque, primeiro, que eu gosto, segundo, que eu tenho que me manter atualizado para ter material suficiente para quê? Para apresentar para vocês. Não adianta eu falar coisas para vocês que já não está mais em vigência no ordenamento. Por quê? Porque mudou. Então a minha obrigação é passar sempre coisas atualizadas para vocês. E tanto que na hora que eu vou recebendo, porque eu acompanho aí, e vocês acredito que vocês, se tiverem interesse, devam acompanhar também os informativos do STF e do STJ. Então, no mínimo, uma vez por dia você vai receber algo novo ali. Puta, tem algo novo aqui. O que eu faço? Tá relacionado com a minha matéria, com o sexto A e o sexto D, eu vou encaminhar. Tá relacionado com a outra turma, eu vou encaminhar. Por quê? Porque é a forma de se manter atualizado. Teve um semestre, para vocês terem uma ideia, teve um semestre que eu dava aula na terça-feira à noite. Fui lá, dei aula. Quarta-feira,
tudo que eu falei, você podia jogar fora. Porque entrou uma nova lei que revogou o que eu tinha acabado de dar no dia anterior. Cheguei passou uma semana, cheguei na terça-feira na sala, falei para os alunos, o que é isso? O que é isso? Ah, isso estudou na semana passada. Falei, então, dá uma olhada no seu código aí, como é que tá? Não, mas tá do jeito que o senhor falou na semana passada, professor. Inclusive eu escrevi no meu código aqui. Falei, então, olha a lei aqui, ó. Foi revogado. Nossa, então, exatamente. Tudo que eu falei vai jogar fora? Não, não vai jogar fora. Por quê? Porque o legislador tirou desse artigo do Código Penal que ele revogou e colocou nesse artigo aqui agora. Nossa, mas nós nem estudamos esse crime. Eu falei, então, exatamente. Às vezes esse crime ele fica, não dá tempo, mas o que saiu daqui, o que foi tirado daqui entra aqui, né? Lá no direito penal, isso é chamado de princípio da continuidade normativo típica. Revoga um tipo e passa para um outro tipo penal. Então, assim, ó, se vocês utilizavam o capês, podem ficar com o capês. Se utilizavam o NUT, podem ficar com o NUT. Aí, não vou exigir de vocês o livro aí, tá? Ah, tem outros livros que eu poderia indicar? Tem. Às vezes o aluno chega, professor, eu tenho esse livro aqui que eu ganhei de presente do meu tio. Puta, esse livro é bom. Eu acredito que vale a pena ler. Dá para acompanhar? Dá para acompanhar. Daí, mas é a edição 2019, 2018. Então, tá desatualizado, mas vamos acompanhar e vamos atualizar aí com o que tem, com o que está acontecendo. Pessoal, então, em síntese, na questão da minha apresentação, que eu já fiz, a apresentação da matéria, eu já fiz, a apresentação do conteúdo, eu já fiz, a apresentação da metodologia, eu já fiz, da bibliografia básica e complementar, eu já fiz. A única coisa que eu não fiz ainda, que eu vou fazer agora, é a questão da frequência, né? Como é que nós vamos controlar essa frequência? Eu vou chegar um momento da aula que eu vou pedir para vocês colocarem o nome no bate-papo. E depois eu venho e anoto a frequência de cada um. E assim nós vamos seguindo. Não vou ficar aqui fazendo chamada de vocês, chamando nome por nome, começando do A e indo até o Z na lista. O aluno anota ali. Então, com isso, vamos dizer, eu encerro a questão aí dessa apresentação inicial e fico aí disponível para alguma pergunta, algum esclarecimento dessa primeira parte. E eu já falo, acabou a aula? Não acabou a aula ainda. Não, nós vamos começar a aula. Eu fiz a questão de apresentação. Daí nós vamos começar a aula. Daí nós vamos começar a falar do nosso conteúdo. Tudo bem para vocês? Taquicardia? Tremedeira? Palpitação? Sono? Professor, nem tô aí porque eu já dormi. Se está todo mundo quieto, eu vou ter duas conclusões. Ou estão dormindo, ou estão de acordo comigo. Só que eu vou optar pela conclusão que eu estou de acordo comigo, porque daí eu começo o conteúdo.
Ok, professor. Pode começar, professor. Ah, então tá bom. Então, olha só. Antes de começar, que eu terminei de falando dos livros, vamos falar aqui. Tem alguns doutrinadores que eu não tenho dinheiro para comprar o livro deles, certo? Eu não sei se vocês gostam desses doutrinadores, se vocês possuem o livro desses doutrinadores. Assim, ó, começando pela parte da manhã agora, né? Ana Maria Braga, eu não tenho dinheiro para comprar o livro dela. Fátima Bernardes, eu não tenho dinheiro para comprar o livro dela. Datena, eu não tenho dinheiro para comprar o livro dele. Luciana Gimenez, aí ferrou, eu não tenho dinheiro mesmo para comprar o livro da Luciana Gimenez. Então, esses doutrinadores, assim, como eu não tenho dinheiro para comprar o livro deles, não conheço a obra, eles eu não posso indicar, tá? Porque eles estão aí muito além do conhecimento que nós temos. Então eles eu não adoto, tá? Eles eu não adoto. Como é que nós vamos fazer agora, entrando na questão do conteúdo aqui? Eu vou seguindo as páginas do material que eu encaminhei. Então, na página 1, que é essa aqui, né? Cadê? Acho que eu... Então, página 1 é simplesmente a introdução aí. Daí, vocês estão vendo o compartilhamento aqui? Para mim está aparecendo a plataforma, Eva. Para mim também. Tá Então, travado então. lá, não é? Também, professor. Como é que nós vamos mudar isso já? E agora? Agora aparece para mim sim o primeiro slide. Professor, só uma dúvida. Eu estou acessando pelo celular e eu não achei o chat para pôr o nome aqui. Pelo Note eu sei que aparece, mas pelo celular não aparece. Aparece só as funções básicas mesmo, de tirar o áudio ou acrescentar o vídeo, alguma coisa assim. O chat não apareceu. Então, se tiver que fazer pergunta, pode fazer aí pelo normal, porque Certo. eu não... E na hora da chamada eu posso ligar o áudio também e falar com o senhor, que eu não estou conseguindo? Pode, sem problema. Então, Licença, tá quem que tá falando? Obrigada. Qual que é o seu nome que fez a pergunta do chat? Fui eu, a Érica. Érica, na parte superior onde está escrito reunião em aulas, tem um balãozinho. Clica nesse balãozinho que você vai direto para o chat. Deixa eu verificar aqui. Eu estou vendo uma setinha aqui. Mas daí eu saio da reunião. Se eu clicar, se eu clicar, eu saí tudo. Ah, tá. O seu não tá aparecendo, então, o balãozinho, né? Não, Porque não em cima aparece o tem reunião, balãozinho. tem o balãozinho e tem dois Isso. bonequinhos. Não aparece o balãozinho. Mas obrigada, eu aviso então. De nada. Obrigada, viu, Camila? De nada. Tchau. Tchau. Então vamos lá, povo. Ó. Página 1 aí é a mera apresentação. Página 2. Tribunal do Júri como órgão do Poder Judiciário. Quando vocês, lá em Processo Penal 1, estudaram competência, vocês estudaram a competência da justiça militar e da justiça comum. Como é que eu descubro a competência? A competência ela é da justiça especial e da justiça comum. Esse meu caso é da justiça especial? E a justiça especial ela é eleitoral. Só julga crimes eleitorais. Questões afetas a direito eleitoral. O meu caso é da justiça militar. E a justiça militar
ela é dividida em justiça militar da União e dos estados. Ah, meu caso é da justiça, não é da justiça trabalhista. Ah, se não é isso, eu tenho que, então, a justiça comum. E a justiça comum, ela é federal quando tem interesse da União. Se não for nenhum da justiça especial e não for da justiça comum federal, então o que me sobrou é da justiça comum estadual. Pergunto: se eu tenho uma questão de competência de justiça estadual especial, que ela é eleitoral, militar e trabalhista, se eu tenho uma competência da justiça comum, que ela é federal e estadual, vem a pergunta: onde está o tribunal do júri aí? O tribunal do júri, ele é órgão do Poder Judiciário? O tribunal do júri, ele é órgão do Poder Judiciário? Pergunta de prova, hein? O que vocês acham? Para quem já olhou no material, não vale, né, professor? Se fosse antes de olhar no material, eu bugaria a cabeça, mas na próxima página do material já tá, então não vai adiantar eu responder. Então, mas na próxima página do material, opa, a próxima página do material, eu tenho um conceito do tribunal do júri, né? Na página 3. O júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância, que pertence à justiça comum, estadual ou federal, colegiado e heterogêneo, formado pelo juiz-presidente por 25 jurados, que tem competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, temporária, porque constituído para sessões periódicas, sendo depois dissolvido, dotado de soberania quanto às suas decisões, tomadas de maneira sigilosa e inspiradas pela íntima convicção, sem fundamentação de seus integrantes leigos, mas, em caso de condenação, o juiz-presidente aplicará a pena com a devida fundamentação. Mas, tá, eu concordo com quem falou aí que a resposta ela está na segunda na página 3, sem dúvida nenhuma, não posso discordar porque está aí, tanto que está aí porque eu mandei pronto para vocês para facilitar. Mas, vamos ver uma coisa antes. Eu estou compartilhando aí agora, que eu acredito que vocês estejam vendo, a questão do artigo 92 da Constituição. É o que aparece aí? Sim, professor. Então tá bom, vamos ler a Constituição? Porque o artigo 92, e vocês já estudaram direito constitucional, o artigo 92 está dizendo aí, ó, são órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Então eu pergunto, onde está o Tribunal do Júri aí? Se são órgãos do Poder Judiciário, que a Constituição de 88 está dizendo, inciso 1 ao inciso 7, o inciso 1A, acrescentado lá em 2004, o 2A em 2016, e os órgãos do Poder Judiciário, eles não estão aí no artigo 92, como que
Como nós chegamos a esse ponto? Ah, mas o conceito que você deu na página 3 está dizendo que o júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância e pertence à Justiça Comum estadual e federal. Tá bom, mas não está escrito ali no 92 da Constituição. Professor, Oi. o Tribunal do Júri não é um procedimento especial? Ó, boa pergunta, hein? A gente tem o comum, que é o sumário, o sumaríssimo. E o ordinário? É o ordinário e o especial, que é o Tribunal do Júri, não é? Então, mas o Tribunal do Júri, ele é órgão do Poder Judiciário? Ele não está no 92 da Constituição. Como é que eu posso Tá no dizer artigo isso? 5º. Ele é justificado pelo 5º, né? Justificado pelo 5º? Nossa, mas o 5º tem 70 e alguns incisos. Pela plenitude da defesa, sigilo da votação, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento de crime doloso contra a vida. Ah, então você está falando... Reconhecida a instituição Tribunal do Júri. Então você está falando do artigo 5º, inciso 38. Isso. Então vamos lá. Vamos para o slide, vamos para a página 4. Vamos destrinchar isso aí. Página 4 do material está em branco para vocês, né? Então vamos destrinchar isso aí. Primeiro ponto. Tribunal do Júri não está no rol do artigo 92 da Constituição. Isso é notório. Basta uma simples leitura. Tribunal do Júri não está no 92. Só que ele está no artigo 5º. Como eu só não estou vendo o nome da aluna que falou do artigo 5º, inciso 38. Está lá no artigo 5º. Está lá no artigo 5º, inciso 38. Reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, asseguradas a plenitude de defesa, sigilo das ações, soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que mais? Então eu tenho, embora não esteja no 92, está no artigo 5º. Então está dentro da Constituição Federal, o Tribunal do Júri. O que mais? Vocês já estudaram direito constitucional. Vocês estudaram as cláusulas pétreas, que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. E nós não podemos ter emenda constitucional tendente a abolir cláusula pétrea. E o artigo 5º é cláusula pétrea. Então eu não posso ter emenda constitucional para abolir o Tribunal do Júri. Então, isso me faz colocar e já também ter uma terceira conclusão o Tribunal do Júri está na Constituição e não pode ser abolido. O Tribunal do Júri está na Constituição e não pode ser abolido. O que mais? Código de Processo Penal, artigo 78, inciso 1. Ele trata de competência. Esse artigo, inciso 1, 78.1, ele trata de competência, em matéria de competência. E está falando da competência do Tribunal do Júri. Então eu tenho uma lei, porque o Código de Processo Penal é uma lei. Tudo bem, é um decreto. É um decreto-lei da época que existia o decreto-lei. Foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. Então, eu tenho uma lei em vigência no país estabelecendo a competência do Tribunal do Júri. Então o Tribunal do Júri, ele é órgão, sim, do Poder Judiciário. O que mais? Código de Processo Penal, artigo 593, inciso 3. 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. Recurso de apelação.
E o 593, inciso 3 do CPP, ele trata especificamente do recurso de apelação nas questões do tribunal do júri. E daí eu ressalto a linha D de dado do inciso 3. Por quê? É um recurso de apelação, ocorre o júri, a parte inconformada recorre ao Tribunal Superior, ou seja, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, tá? E o tribunal, ele anula o júri e não pode mexer. Ele pode anular o júri, mas ele não pode decidir nada. Nas alíneas A, B e C, o tribunal, ele corrige erros. Só que na linha D, que é a decisão do júri, o tribunal anula o julgamento, devolve para a primeira instância e manda fazer novamente o júri. Então aí eu tenho um outro ponto, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto, que o tribunal do júri, ele é um órgão do Poder Judiciário. E para fechar, o tribunal do júri, ele existe que ele tem uma composição. O tribunal do júri, ele existe que ele tem uma composição. E nós vamos estudar isso lá na frente, mas eu já justifico já para vocês. E agora, ó, quem está anotando, anota em vermelho. Passa aquele marca-texto amarelo, cor-de-rosa, porque isso aqui vocês serão cobrados um dia na vida sobre isso. A pergunta é: qual é a composição do tribunal do júri? Qual é a composição do tribunal do júri? O tribunal do júri, ele é composto por um juiz presidente e por 25 jurados. Composição do tribunal do júri é um juiz presidente e 25 jurados. Luciano, eu já fui assistir um júri, é que eu tô em Pinda, tá? E eu acredito que tenha pessoal de Pinda, de Taubaté, na Grande Peso, de Caçapava, Tremembé, Campo Jordão, por aí vai. Vamos pegar. Terça-feira tem júri em Taubaté, toda terça-feira. Não está tendo agora em razão da pandemia. Mas toda terça-feira, semestre passado, eu ia lá no fórum, fazia estágio, saía um pouquinho do estágio e ia lá no salão do júri. E eu via 7 pessoas lá. Você está falando de 25, mas eu via 7. Sim, realmente. Mas a minha pergunta é: como é composto o tribunal do júri? E a resposta é: o tribunal do júri é composto pelo juiz presidente e 25 jurados, vírgula, dos quais, desses 25, apenas 7 integrarão o conselho de sentença. Então, desses 25, nós vamos tirar apenas 7 que vão integrar o conselho de sentença, vão compor o conselho de sentença. E são esses 7 que vão dizer, pela maioria, né? Pela maioria, se aquela pessoa que está sendo julgada tem que ser condenada ou absolvida. Isso aí vai cair no concurso. Essa pergunta vai cair no concurso. Quem for fazer concurso estagiário do Ministério Público vai cair. Quem for fazer concurso estagiário da Defensoria vai cair. Vocês vão fazer o exame de ordem, isso vai cair. Vocês irão ser cobrados sobre isso. Vocês não tenham dúvida, tenham certeza, tá? Como vocês vão matar a questão, depois você só me manda o endereço para o churrasco, eu levo a boca e o feliz apetite para comemorarmos. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos passar para o slide 5. E o slide 5 é
uma mera descrição do artigo 5º da Constituição. O que nós vamos fazer, então, a partir de agora? A destrinchar esse inciso. Porque tá aí, ó. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o que nós fazemos agora a partir do slide 6? A partir do slide 6, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. A partir agora do slide 6, nós temos aqui plenitude de defesa. Então, nós vamos destrinchar isso aqui. Nossa, Sandra, eu lembro que eu estudei direito constitucional, até o professor de processo penal 1, ele falou um tal de ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55, LV da Constituição. Está escrito lá, ó, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nossa, a defesa, e agora você está me falando em plenitude de defesa. Eu não estou falando, eu estou lendo a Constituição. A Constituição, no mesmo artigo 5º, ela está falando sobre ampla defesa no inciso 55 e no inciso 38, a linha A, ela fala em plenitude de defesa. Questiono, é a mesma coisa? Ou são coisas distintas? É a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas distintas, né, professor? São distintas. A plenitude é só no tribunal do júri, né? A plenitude é só no tribunal do júri, mas por quê? Porque ele não precisa ter fundamento jurídico, legal, para dizer. Ele pode dizer, o advogado ele pode usar de qualquer argumento, falar que um espírito disse no ouvido que a professora do último semestre falou que a lua estava em tal lugar e que levou a pessoa a cometer o crime. Ele pode usar qualquer argumento para tentar convencer os jurados de que da tese dele. Isso. Então, a ampla defesa é relacionada a uma questão da autodefesa, que o réu ele se autodefende, que o réu pode mentir, e da defesa técnica, que daí é do defensor. Só que a plenitude de defesa, né, a ampla defesa, ela está atrelada a argumentos jurídicos. A ampla defesa, ela está atrelada a argumentos jurídicos. E a plenitude de defesa, ela é maior. A ampla defesa está aqui, a plenitude está aqui. Por quê? Porque na plenitude de defesa, eu posso me utilizar de argumentos extrajurídicos. Eu posso invocar razões de ordem social. Eu posso invocar razões de ordem social. Eu posso invocar razões de ordem emocional. Eu posso invocar razões de política criminal. Eu posso invocar razões, né, argumentos sociológicos. Ou seja, eu posso falar que a Lua realmente aí, na lua cheia, o cidadão fica mais nervoso. Tá? Então,
plenitude de defesa, eu posso me utilizar, daí quer dizer, eu posso, né? Eu, Ministério Público, eu, defensor, né? Cada qual pode se utilizar aí de argumentos extrajurídicos, embora na plenitude de defesa ela está mais relacionada à questão da defesa, tá? Então ele vai poder se utilizar de argumentos extrajurídicos aí, vai invocar razões de ordem social, emocional, econômica, tá? Sociológica, psicológica e por aí vai. Sigilo das votações. Sigilo das votações. A linha B do 38. A decisão dos jurados, o voto dos jurados, ele é sigiloso. Ele é sigiloso e o jurado, ele não precisa fundamentar o seu voto. Quer dizer, é a íntima convicção. O jurado vota com a sua consciência. Ele não tem que fundamentar. Ele não tem que dizer para o juiz: olha, eu vou votar desse jeito, ou eu votei desse jeito. Ele não tem que justificar a ninguém. Tá? Imagina o jurado ter que justificar o seu voto no julgamento do Fernandinho Beiramar. Se ele já era jurado, né? Agora ele vai ser jurado de morte e vai virar estatística. Então, jurado, ele não tem que falar nada, absolutamente nada. Ele julga de acordo com a sua íntima convicção. Daí passamos aí para, ainda sobre na página 7, né, o sigilo das votações. Eu coloquei aí uma observação. Item 1. Vamos lá para o Código de Processo Penal, no artigo 485. Código de Processo Penal 485. P485. Eu estou abrindo o meu aqui na... O 485, ele está dizendo o seguinte: não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Primeira observação no item 1 aí. Na hora que fala em sala especial, essa sala especial, até 2008, essa expressão, sala especial, essas duas palavrinhas, sala especial, antes de 2008, ela era chamada de sala secreta. Então, quando vocês ouvirem falar assim, o que é sala secreta? Entendam, o 485 teve uma nova redação a partir de 2008 que se passou a chamar sala especial. Abre aspas. Se vocês forem fazer uma visita
monitorada. Lá no Tribunal de Justiça, no Palácio da Justiça, um dos locais que vocês irão conhecer é a sala secreta, tá? Que hoje tem esse nome de sala especial. E, na verdade, né, hoje, né, já há algum tempo aí, dentro dessa sala especial, dessa sala secreta lá do Palácio da Justiça, eles fizeram um museu. Então é uma visita monitorada e daí tem 2 funcionários para contar toda uma história. E é muito legal, muito interessante conhecer. Se tiverem oportunidade, não percam. Mas ainda falando do item 1, agora vamos falar do direito aqui. Sam, quando eu tive direito constitucional, inclusive processo civil, inclusive processo penal 1, eu já ouvi dizer que tem um tal do negócio que é chamado de princípio da publicidade. Inclusive isso está na Constituição, lá no artigo 93(9), né, que todos os atos do Poder Judiciário são públicos. Eu posso acompanhar uma audiência. Pergunta: essa sala especial que eles irão se reunir possui compatibilidade ou possui incompatibilidade com o princípio da publicidade dos atos judiciais? É compatível ou é incompatível a sala especial, onde os jurados irão se reunir, conforme a descrição do 485? Todas aquelas pessoas irão se reunir para votar se aquela pessoa tem que ser absolvida ou condenada. Isso é compatível ou incompatível com o princípio da publicidade, lá do artigo 93(9) da Constituição? É perfeitamente compatível. É perfeitamente compatível. Por quê? Por quê? Porque a publicidade, sim, ela existe, vírgula, salvo as exceções. Jurados, no exato momento que irão votar, no exato momento que eles irão votar, eles não podem sofrer pressão nenhuma de quem quer que seja. Eles não podem sofrer pressão nenhuma de quem quer que seja. Tanto isso é verdade, que olha aqui, ó, olha o parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho. Quem são as partes? Ministério Público, órgão de acusação, se tiver o assistente, o seu assistente, e a defesa, seja advogado constituído, seja advogado dativo, seja defensor público. Esses são as partes. Se começar a querer falar para influenciar o conselho de sentença, que são os 7 jurados, o juiz vai mandar tirar. Por quê? Porque eles não podem sofrer pressão. Então, o promotor ou a defesa não pode ficar falando dentro da sala especial: olha, seus jurados, votem assim, hein? Lá dentro da sala especial eles não podem. Uma questão dentro dos debates, eles podem, mas dentro da sala especial, eles não podem. Eles não podem, tá? Tanto que o item 2 aí do material, se no local, naquela comarca, não tiver sala especial, mas o que é essa sala especial? Gente, é só nome. É uma sala qualquer. É como se fosse a cozinha da nossa casa, como se fosse o quarto aqui da nossa casa. Tá? É uma sala normal. É uma sala normal. Tanto que, deixa eu até fazer uma OBS agora aqui para vocês, não jurídica, mas de fato. Eu estou na minha casa. Tá? Eu vou ter que sair, mas eu vou voltar. Só que eu vou voltar lá no meu escritório. Eu vou sair da minha casa. Na hora que nós formos fazer o intervalo, eu vou parar a gravação e vou correr para o meu escritório. Tá? Daí nós vamos ter que voltar a logar tudo novamente. Mas porque a minha esposa foi buscar a moça que ajuda aqui em casa, e ficar 3 em casa hoje não dá. Então eu vou correr para o meu escritório.
Então, voltando, item 2 aí, né? Se tiver perturbação, se as partes tiver perturbação, o juiz vai mandar sair. Por quê? Porque o jurado tem que estar tranquilo na hora de votar, para ter o sigilo da sua votação. E agora, o caso 3, o ponto 3 aí do material. Caso Mércia Nakashima. O acusado do homicídio, o acusado, né, hoje condenado, né, mas o acusado do homicídio, Misael Bispo de Souza, ele era advogado. Vem a pergunta, ele poderia estar presente na sala especial durante a votação? Ele pode estar presente na sala especial durante a votação? Ele pode estar presente? E olha que o 485 ele está dizendo, não havendo dúvida a ser esclarecido, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado e defensor do acusado é advogado. Misael Bispo é acusado, mas ele é advogado. Pergunta, Misael Bispo pode entrar dentro da sala especial para acompanhar a votação dos jurados? Acredito que não, professor. O senhor acabou de dizer que eles não podem sofrer nenhum tipo de influência e ele dentro da sala traria alguma influência até negativa no sentido da votação. Exatamente, perfeito. Ele não pode estar presente, porque, embora seja advogado, ali ele não estava figurando como defensor ou como assistente de acusação, ele estava figurando como o verdadeiro, como foi, né, como acusado. Então, ele não poderia estar presente dentro da sala especial para não influenciar os jurados. Item 4. Incomunicabilidade dos jurados. O artigo 446 do CPP, essa incomunicabilidade, ela é absoluta ou relativa? O 466, desculpa, eu falei 446, não é 466. 466 está dizendo o seguinte, ó. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449 do Código. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do 436. Olha o parágrafo 2º aí, ó. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Então, feito o sorteio daqueles 25 sairão 7. Daqueles 25 sairão 7. Esses 7 vão integrar o Conselho de Sentença. Então, feito o sorteio, já tendo os 7, os jurados são advertidos pelo oficial de justiça da incomunicabilidade. Pergunta, essa incomunicabilidade, ela é absoluta ou ela é relativa? Essa incomunicabilidade é absoluta ou relativa? Eles podem conversar? Eles podem conversar? Será que eles podem, o jurado pode falar para o outro, o meu time tem mundial, tem 2, mas tem. O seu não tem? O meu tem 2, meu time tem 2 mundiais. Você viu como é que tá fazendo frio? Eu tô com frio nas pernas, mano. Pode?
É lógico que pode. Eles não podem conversar sobre o que está sendo julgado, tá? Eles não podem conversar sobre o que está sendo julgado, mas é lógico que eles podem conversar. O júri vai durar 3 dias. Onde que eles vão dormir? Daí ontem à noite uma aluna postou: professor, você já viu a série dos 12 jurados que está passando na Netflix? Eu estou no capítulo 5, no episódio 5. Estou assistindo. Mas júri no Brasil é diferente do júri americano. Júri no Brasil é diferente daquele júri que está aparecendo nessa série do Netflix, que a série é uma série alemã, tá? Mas os jurados podem conversar. Mas se tiver que passar 3, 4 dias, vão ficar tudo no fórum. Vão dormir no fórum? Vão. Vão almoçar no fórum? Vão. Vão tomar café da manhã no fórum? Vão. Sempre fiscalizados pelos oficiais de justiça. Para quê? Para que os jurados não conversem entre si sobre o mérito, sobre o caso que está sendo julgado, tá? E até quando perpetua essa incomunicabilidade do exato momento do sorteio, feito o sorteio, até o encerramento da sessão de julgamento. Então a incomunicabilidade vai a partir do sorteio até o encerramento da sessão de julgamento. Daí eu passo para o slide seguinte. Até a numeração saiu errada, que é o slide 8. Tá o número 4 aí, mas seria 5, tá? Caso Nardoni, também famoso, né? Jurado do caso, após o encerramento da sessão, foi até um programa de televisão e revelou como votou. E daí? Pode isso? Nós vamos estudar nulidade. Nós iremos estudar a nulidade lá na frente. Mas no exato momento que esse jurado, depois do julgamento do caso Nardoni, foi num programa de televisão e falou: eu votei assim, eu poderia anular todo aquele júri lá? Não poderia, não pode. Por quê? Porque já encerrou a sessão de julgamento. A sessão de julgamento já foi encerrada. A incomunicabilidade foi a partir da advertência até a sessão, o encerramento da sessão. Mas a sessão se encerrou 5 dias. Começou na segunda e terminou na sexta. De madrugada, que já era até sábado, 3 horas da manhã. Às 3h01, o jurado pode falar. Por quê? Porque já encerrou a sessão. E na hora que encerra a sessão, tem uma ata. E nós vamos falar sobre essa ata. Mas na ata se relata tudo. O júri começou às 9h03. É 9h03. Não é 9h05 e não é 9 horas. É 9h03. Às 10 horas foi feita uma pausa para o café. É 10 horas. Voltou meio-dia. É meio-dia que vai constar da ata. Tá? A ata de julgamento é dessa forma. É minuto, é hora e minuto certinho. Não há arredondamentos. E daí, na hora que encerra a sessão, é feita uma ata de encerramento da sessão. E o juiz lê essa ata, encerrou a sessão, todo mundo assina, acabou. Não tem mais o sigilo, certo? E daí, para fechar essa página 8, é o item 5, mas seria o item 6, votação unânime. Votação unânime. O artigo 483, parágrafo 1º,
o 483, parágrafo 1º, e parágrafo 2º, 483, parágrafo 1º, parágrafo 2º, vai estar falando sobre os quesitos. E olha a redação, se vocês estiverem acompanhando aí, olha a redação do parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput digestivo encerra a votação e implica a absolvição. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente mais de 3 jurados, os quesitos relativos nos incisos 2 do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Então, votação unânime. No júri tem votação unânime? Não existe mais, desde 2008. Podem observar que a redação foi feita pela Lei 11.698 de 2008. No júri não existe mais votação unânime. Na hora que está dizendo, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, mais de 3, eu tenho que ter, então, um mínimo de 4. Na hora que tiver 4 votos em um sentido ou 4 votos em outro sentido, eu paro a votação. Então, não dá para saber mais se nós temos votação unânime. O promotor ganhou de 7-0, a defesa ganhou de 7-0. Não. Vai ser 4-3. Vai ser 4-3. Tá? Vai ser 4-3. Então, no júri, não existe votação unânime. No júri, não existe votação unânime. Tá. Pessoal, tudo bem? Então, ó, no meu relógio, são 9h06. O que nós vamos fazer? Minha esposa já chegou com a moça aqui. Eu vou parar... Vou parar a gravação, vou correr para o meu escritório e eu já volto com lá do escritório para a gente pegar uma segunda parte da aula aí. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer ou façam depois. E se quiser mandar mensagem também ou me mandar por e-mail, advocaciaoliveirarosa@gmail.com, pode mandar. A gente tenta responder para vocês. Tudo bem? Tá bom, professor, obrigada. Então, de nada. Tá, Tudo bem, professor, obrigada. Então, eu vou parar a gravação aqui e daqui a pouquinho eu volto de outro lugar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tudo jóia, professor. Tchau.